Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com o conteúdo dessa semana. Então, hoje nós falaremos sobre 3 assuntos diferentes: diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Iniciaremos com o tópico de diabetes. Então, o diabetes mellitus, ele é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que é caracterizado por uma hiperglicemia, ou seja, um aumento da glicemia de forma crônica com alterações no metabolismo de carboidrato, proteína e lipídio, e é resultante de defeitos na secreção ou ação da insulina ou ambas as situações. Independente da sua causa, o diabetes passa por diversos estágios clínicos durante a sua evolução natural. E o aumento da incidência do diabetes e a prevalência é atribuído ao estilo de vida que predispõe ao acúmulo de gordura corporal, ou seja, está associado também ao aumento de peso. E contribui também para o envelhecimento da população e o avanço terapêutico no tratamento dessa doença. Com a sobrevida e o tempo de exposição à hiperglicemia, ocorre um aumento das complicações crônicas da doença que podem ser debilitantes. As principais complicações relacionadas ao diabetes são a ocorrência de doenças cardiovasculares, nefropatia, que é uma piora em relação ao estado do rim, o pé diabético, que em determinados indivíduos acaba ocorrendo necrose e às vezes precisa de amputação, e retinopatia, que é alteração relacionada aos olhos, tá? Então, são as principais complicações. A homeostase glicêmica ocorre graças a um sistema hormonal composto pela insulina, que é hipoglicemiante, ou seja, ajuda a diminuir a glicemia no sangue, e alguns hormônios hiperglicemiantes, que aumentam a glicemia no sangue, como o glucagon, cortisol, adrenalina e hormônio de crescimento. Quando eles estão funcionando de forma adequada, essa hipo ou hiperglicemia ocorre de forma positiva. Nós temos alguns tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é uma destruição progressiva e específica das células beta-pancreáticas por mecanismo autoimune e geralmente é mais comum em crianças. Maturity Onset Diabetes of the Young, que é definido como uma forma monogênica dominante decorrente de mutações em genes que levam à disfunção das células beta. Não é uma destruição, como acontece no tipo 1, é só um mau funcionamento das células beta. O tipo 2 que o que determina o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é a incapacidade da célula beta em responder ao aumento da demanda de insulina, que é observada durante a evolução progressiva da intolerância à glicose com insulino-resistência para o diabetes tipo 2. Geralmente, indivíduos acima do peso, indivíduos mais velhos, podem desenvolver o diabetes tipo 2. E também o diabetes mellitus gestacional, que ocorre, em geral, na segunda metade da gravidez e afeta principalmente o ritmo de crescimento fetal. Geralmente, o diabetes gestacional está relacionado a mulheres que ganham peso muito rapidamente na gestação ou que já têm uma própria predisposição para desenvolver. Elas podem se manter diabéticas depois da gestação, como podem simplesmente, depois da gestação, não apresentarem mais nenhum sintoma do diabetes quando é diabetes gestacional. Diagnósticos e classificação. Os principais sintomas relacionados ao diabetes: polidipsia, que é uma sede muito grande, poliúria, que é urinar várias vezes, mesmo que em quantidades pequenas, perda ponderal de peso não explicada, então uma perda rápida de peso, hiperfagia, então o indivíduo come bastante, visão turva em algumas situações e em formas graves, cetoacidose e coma. A cetoacidose é quando o indivíduo não tem glicose para fazer o uso, porque a insulina não consegue fazer com que essa glicose entre na célula, e o indivíduo começa a gastar a energia em forma de lipídio, em forma de gordura, do depósito de gordura, tá? E isso gera uma situação de estresse para o organismo.
Para o diagnóstico, nós temos alguns valores que são considerados como valores para classificar o indivíduo. Então, nós temos, né, para diagnóstico do diabetes, a gente usa geralmente a glicemia de jejum, a glicemia de 2 horas após 75 gramas de glicose, que a gente chama esse teste oral de tolerância à glicose, e a glicose casual, que é feita em qualquer horário do dia, tá? E aí nós temos os valores para o indivíduo considerado normal, para o indivíduo com tolerância à glicose, que seria quase um pré-diabetes, e o indivíduo diabético. Só que para associar esse diagnóstico, a gente também utiliza este teste aqui, chamado de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, tá? Que ele indica a variação da glicemia dentro de 3 meses antes da realização do teste. Então, ele geralmente é ótimo tanto para diagnóstico como para acompanhamento de pacientes diabéticos. Em relação a tratamento e segmento, como parte do tratamento, inclui-se a terapia nutricional individualizada, presente em todas as situações clínicas e tipos de diabetes, atividade física orientada e uso de medicamentos específicos. Além disso, são fundamentais os exames de controle metabólico e preventivo de complicações. Para tratamento farmacológico, existem esquemas de insulinização, que é o uso da insulina. Então, o objetivo é mimetizar a secreção endógena de insulina pelas células beta-pancreáticas e manter a glicemia ao longo do dia dentro dos limites de normalidade, evitando episódios de hipoglicemia e uma grande variabilidade da glicemia. Geralmente, esquemas de insulinização são mais realizados em indivíduos com diabetes mellitus tipo 1. Fatores determinantes relacionados à incidência de diabetes mellitus tipo 2. Então, o consumo contínuo de dietas e alimentos ricos em colesterol e gorduras, especialmente ácidos graxos saturados e trans, estão associados à inflamação e à redução da sensibilidade à insulina e são determinantes das concentrações de frações de LDL. LDL é aquele colesterol ruim, que tem mais gordura do que proteína na sua composição, tá? E o consumo ao longo da vida de dietas com alto índice glicêmico, onde predominam carboidratos de rápida absorção, como sacarose, podem contribuir para elevar o número de indivíduos obesos com diabetes tipo 2. As novas recomendações da Associação Americana de Cardiologia incentivam os adultos a limitarem os açúcares adicionados em cerca de 5% da ingestão total. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa recomendação deve ser menor de 10% em relação à energia diária. Recomendações nutricionais. Quando se comparam glicemias pós-prandiais, ou seja, depois das refeições, em dietas de baixo índice glicêmico com aqueles com alto índice glicêmico, observa melhor resposta com as primeiras. O que é o índice glicêmico? Refere-se, então, à velocidade em que o alimento é digerido e absorvido no trato digestório no período pós-prandial. Basicamente, é classificado de acordo com o seu potencial em aumentar a glicemia, ou seja, quando se consome dietas com baixo índice glicêmico, ou seja, alimentos que têm uma capacidade diminuída de aumentar de uma forma muito rápida a glicemia, a resposta é muito melhor, tá bom? Composição nutricional do plano indicado para portadores de diabetes, tá? Então, no geral, a orientação é carboidratos de 45 a 60% do valor energético total, sacarose até 10% do valor energético total, que seria o açúcar adicionado, tá? Frutose, não se recomenda a adição nos alimentos quando a gente está falando de frutose de adição, não a fruta. A fruta precisa ter um controle, principalmente frutas muito mais doces, mas no geral não precisa retirar a fruta, mas não precisa adicionar açúcar, tá? Fibra alimentar é extremamente positiva para indivíduos diabéticos, então tem a recomendação mínima de 20 gramas por dia.
Gorduras totais, até 30% do valor energético total, com algumas restrições, por exemplo, de ácidos graxos saturados, menos do que 7% do valor energético total. Gorduras trans, menos do que 2 gramas por dia. Ácidos graxos poliinsaturados, até 10% do valor energético total. E o restante de monoinsaturado. Colesterol, menos do que 300 mg por dia, em algumas situações menos do que 200 mg por dia. Proteína, 15 a 20% do valor energético total. Então, em relação às considerações gerais para o diabetes, o plano alimentar diário deve conter de 2 a 4 porções de frutas, pelo menos uma rica em vitamina C, 2 a 5 porções de hortaliças cruas e cozidas, dar preferência aos cereais integrais, com uma alimentação fracionada para favorecer a glicemia mais estável nas 24 horas no dia e em várias refeições de pequeno porte. Quanto menor for a refeição, quanto menor for a quantidade também de alimentos que aumentam a glicemia de uma forma maior, a chance de controle glicêmico é muito melhor. Quanto à forma de preparos, deve-se preferir alimentos grelhados, assados, cozidos no vapor ou crus, no caso principalmente de verduras. Alimentos diet e light podem ser incluídos no plano alimentar, então existem alguns edulcorantes que são aprovados no Brasil. Edulcorantes são os nossos conhecidos como nossos adoçantes, tá? Que devem ser utilizados por indivíduos diabéticos, em que faz a substituição entre o açúcar pelos adoçantes. Em relação ainda a essa prevenção, existe também a recomendação de uma dieta chamada dieta DASH, que é Dietary Approach to Stop Hypertension, que na realidade é uma dieta que inicialmente foi proposta para indivíduos hipertensos, tá? E ela é caracterizada por alimentos de baixo teor de gordura saturada, trans, colesterol e gordura total, redução na adição de gorduras no preparo das refeições e, quando for utilizar, tentar utilizar ácidos graxos insaturados, de 4 a 5 porções de oleaginosas, que seriam então as castanhas, por exemplo, de 2 a 3 porções de laticínios desnatados ou semidesnatados, 8 a 10 porções de frutas e hortaliças, com preferência aos cereais integrais e os produtos como pão, cereais, massas, 2 porções por dia de leguminosas, que aí seriam os feijões, ervilhas, de modo a aumentar a oferta de fibras e reduzir o impacto glicêmico, moderar a adição de sal aos alimentos, evitar molhos e caldos prontos e produtos industrializados altamente processados, comumente ricos em sódio, e diminuir ou evitar o consumo de doces e bebidas com açúcar também. Então, essa foi a primeira parte da aula.